eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. O Senhor Jesus disse para sair, falou para os discípulos para irem e ensinarem. Amém? Então, nossa reunião aqui, temos um objetivo: aprender. Amém? Porque se tem alguém ensinando, não é eu, não, é o Espírito. Tem alguém aprendendo, eu também. Amém? Porque eu preciso do ensinamento do Santo Espírito, que é o que vale. A Bíblia afirma em 1 Timóteo que só há um mediador entre Deus e o homem. Capítulo 2. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Um único mediador. A Bíblia afirma que Jesus, esse Jesus, o mediador, veio salvar os pecadores. Amém? Então é simples assim. Jesus veio na terra, enviado por Deus, para salvar os pecadores. E não tem outra pessoa que possa salvar. Só Jesus. E a Bíblia afirma no capítulo 3 de Timóteo, que existe uma fé, a única verdadeira, que é gerada por causa da palavra, e essa fé, ela que salva, ela se encontra em Jesus. Então perceba que tudo é Jesus. Se eu levar os irmãos para acreditar nessa instituição, nesse nome, vocês estão fora e eu também. Se eu levar através de ensinamentos que vocês têm que me seguir, o que eu falo que é a verdade, vocês estão fora e eu também. Amém? Agora, se alguém fiel ensinar, direcionar todo mundo para Jesus, todos nós estamos salvos. Amém? Porque não tem outro, não tem. E nós lemos aqui que o desejo que se cumpre deleita a alma. O desejo que... Então lembre, então em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o sacrifício dele foi perfeito. O que Deus estabeleceu em Cristo, na obra do Senhor, foi perfeito. Então o desejo de Deus se cumpriu. Lembre-se, é sempre a vontade de Deus. E Deus tem uma obra, aquela obra na cruz, tudo perfeito. E agora, pela fé no Senhor Jesus, Deus sabe até hoje o que nós precisamos. Nós não, os homens são cegos espiritualmente. Então, o que nós precisávamos, não íamos ter nunca, se não fosse a intervenção de Deus. Então, veja bem, o que a tua alma verdadeiramente precisava, Deus deu. Amém? E nós lemos aqui que o desejo, quando é cumprido, a alma se deleita. A alma se deleita a alma é preenchida, o vazio existente vai embora. Ela é preenchida. Amém, irmão? O que é se deleitar? Se alegrar. A sequidão que havia, acabou. Amém? Então, em nome de Jesus, isso é para todos nós.
O Senhor nos capacitou, o Senhor sabe que Deus sabe que nós somos capazes de escutar a palavra dEle e se voltar para Ele. Foi algo revelado na cruz tão sobre-humano, que Ele sabe que, Ele que criou todos nós, Ele sabe perfeitamente que nós, através da mensagem do Evangelho, somos capazes de nos rendermos a Ele. Amém? E Ele quer o quê? Que seja verdadeiramente, voluntariamente, todo o trabalho para nós nos voltarmos para Ele por amor e gratidão. Amém? E quando isso acontece, então, em nome do Senhor Jesus, nós, inimigos de Deus, como diz a Bíblia, vivendo segundo a nossa vontade, de acordo com os nossos pensamentos. A Bíblia diz que o embaixador fiel é saúde. Amém? Está aqui em Provérbio. Vamos ler, irmão? Cadê? Um mau mensageiro, 17, cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Amém? Jesus, fiel, quem crê nele, alma cheia de saúde. Amém? Então, quem crê em Jesus, ocorreu o plano de Deus, ocorreu nessa vida. O desejo cumprido, o que eu precisava, se for cumprido, quando eu creio em Jesus, a saúde chegou, a alegria chegou. Amém? Quando eu creio, significa que, para eu crer, eu aceitei que eu sou um pecador, porque Ele veio salvar os pecadores. E louvado seja Deus quando vem a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que Deus, sacrifício e oferta, não. Mas Ele preparou um corpo para Jesus, como nós, como seres humanos. Amém? E aí preparou um corpo para Ele, diz lá em Hebreus. Preparou para vir a essa terra como homem, para morrer em nosso lugar, ser moído na cruz por nós. Aí a Bíblia diz assim, estou aqui, eis-me aqui, para fazer a tua vontade, ó Deus, para fazer a tua vontade. E no Salmo 140, Salmo 40 diz assim, que ele diz lá e diz em Hebreus, estou aqui, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Amém? Jesus revelou isso com a vida, e Ele falou isso, é uma profecia do Salmo, e repete aqui em Hebreus, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. E os discípulos, em determinado momento, vai falar, está com fome? Ele fala, eu tenho uma comida melhor, fazer a vontade do Pai que me enviou. Então a alegria do Senhor estava onde? Estava onde? Em fazer a vontade do Pai. Amém? E quando o desejo é cumprido, o que alegrava, o que preenchia Jesus? Fazer a vontade do Pai. Isso revelava o que? Claro que Jesus santo, Jesus justo diante do Pai. Então, quem está justo diante do Pai, se alegra em fazer a vontade do Pai, porque a alma está sarada, porque a alma foi preenchida. Só existe um grupo de pessoas na face da terra que são verdadeiramente felizes, irmãos. Acredita nisso. Quem não é feliz é infeliz. Quem não tem a alegria genuína da salvação, quem não tem alegria, tem tristeza. A Bíblia fala que tem um grupo que são os bem-aventurados. Nós lemos aqui, irmão.
no Salmo 32 que nós lemos, preste atenção nisso em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Amém? Sabe o que é bem-aventurado? É mais do que feliz. Mais do que feliz. A alegria está na alma dessa pessoa, sabe de quem? Sabe de quem? Daqueles que o pecado foi perdoado, que os pecados foram perdoados. Quem recebeu o perdão de Deus em Cristo Jesus, segundo a Bíblia em Atos, chega o refrigério do Senhor. Chega o refrigério do Senhor, porque a alegria da salvação chegou. Lembre, ele veio salvar os pecadores, claro, salvar dos seus pecados, dos seus sofrimentos. Na alma, uma pessoa que está sempre satisfeita, ela é uma infeliz. Agora, segundo a Bíblia, quem está, o apóstolo Paulo com Cristo falou, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Contente. Uma pessoa feliz, ela é contente. Contente com que ela recebeu o perdão de Deus. Em Cristo Jesus, que é bem-aventurado, porque quem desfrutou na pele isso? O salmista. O que eu pequei, como o que eu fiz? Ele não me matou, Ele não me lançou no inferno. O que eu fiz, Ele não me puniu como eu deveria. Ele perdoou os meus pecados. Então ele fala com a alma dele, o Espírito Santo ministrando dentro dele o sentimento dele em gratidão a Deus. Porque ele mesmo declara, merecia morrer, mas Deus te perdoou. Prestou atenção? Mas primeiro tem que reconhecer, tem que sentir na alma que teve os pecados perdoados. Porque aqui está falando que são mais do que felizes. Amém? Claro, quem sentiu isso na alma, nós vemos os exemplos. Quem sentiu isso na alma, falou, de dentro de uma cadeia horrorosa, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha o sentimento de quem sente o perdão de Deus. São os mais do que felizes. Amém? E cujo pecado é coberto. Sabe o que é que cujo pecado é coberto? Ele perdoou todos os meus pecados. E pode o inferno se levantar para me acusar dos meus pecados que eu cometi. Foi apagado. O Espírito Santo não permite nenhum pecado cometido meu me atormentar hoje. Acabou. Eu não tenho mais vínculo nenhum com o pecado anterior. Nenhum. Então eu sinto isso na minha alma. Não interessa me lembrar o que eu fiz. Eu me lembro o que Ele fez por mim. É isso aqui, senti isso na alma. Na alma. Amém? E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Olha o caráter agora de quem sente isso na alma. Olha os bem-aventurados. Não há engano, não há hipocrisia. Eles vivem a revelação do Pai. Não tem mais hipocrisia, não tem mais engano em suas vidas, porque Ele revela essa alegria, mas revela essa alegria fazendo o que o Pai quer, porque agora sabe como é que Ele vive? Deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus, porque foi a vontade de Deus que Ele quis, foi segundo a sua boa vontade Ele enviar Jesus e perdoar os meus pecados. Foi da vontade de Deus revelar Jesus para olhar, contemplar a bondade dEle e a bondade dEle me levar ao arrependimento. Foi da vontade dEle Ele gerar uma nova criatura aqui.
Olha que coisa linda. Mas a Bíblia diz que esses são os bem-aventurados. Os bem-aventurados são esses, mais do que felizes. Existe a presença desse Senhor agora na alma, uma alegria eterna, irmão. Dentro dessa alma, a tristeza saiu, o descontentamento foi embora, o contentamento chegou. Dá para entender como o Espírito Santo revela assim para todos nós. Se você tiver o que comer, beber e se vestir, estejais com isso contente. Como no mundo de hoje? Como? Impossível. Mas segundo a Bíblia, alguém disse assim: encontrando a pérola de grande valor, vendeu tudo para ter a pérola. Quem é a pérola? A pérola é esse aqui. Quando fala isso, a igreja sente mais. Mas quando a espada vai cortando, há um silêncio. Mas a espada corta também assim. Eles paralisados olhando para ele. Para ele quem? Jesus, que falou assim: o mar revolto, perturbação, eles perturbados, o mar agitado, horrível. Ele, aquieta-te, fique em silêncio. O mar. Aí eles em cima do mar. Acabou o medo? Acabou? Essa palavra, uma alma perturbada, uma alma aflita, uma alma doente, cheia de depressão, cheia de inquietação, esse mesmo Jesus fala: aquieta-te, aquieta-te, porque ele se agrada, segundo a Bíblia, ele se agrada naqueles que temem Ele. É verdade, montanhas se prostram e rugem aos mares, ao som do teu nome. É isso que Ele faz, irmão. A alma, refrigério chega com Ele. São os bem-aventurados. Não tem mais ninguém na face da terra bem-aventurado não, irmão. Bem-aventurado porque ganha milhões, bem-aventurado porque tem 10, 15 casas, bem-aventurado porque tem 10 carros, bem-aventurados são os que, muitos, igual os apóstolos, igual Jesus, não tinha nada disso. Mas são os bem-aventurados, porque a paz interior, a paz interna com a presença de Jesus, só tem quem tem Jesus. A guerra continua, dá uma olhada, a guerra continua, tudo vem lá de cima e perturba aqui embaixo. E aqui, com a mente inquieta, está confiando ainda no homem. Mas chegou alguém, quem são os bem-aventurados onde da face da terra? Aqueles que os pecados são perdoados e esquecidos, que andam agora na presença desse Senhor. Eu posso desfrutar disso. Qualquer um pode desfrutar disso, se nele crer. Porque não é aqui em Timóteo 3, diz que existe uma fé que faz isso na minha alma, e essa fé tem que estar centralizada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E se eu estou falando só dele, dando glórias a ele, e não sei falar de outro ser, não sei falar de mim, não sei falar de outros, eu só sei falar dele, e segundo ele, quando isso acontece, ele está presente. E ele é digno de eu entregar todo o meu ser nas mãos dele. Ele merece. Ele tem o total direito por redenção e criação. Quem criou? Quem salvou? Então tudo é dele. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Fomos criados para ele, mas nos separamos dele. A Bíblia diz que fomos criados por ele, mas nos separamos dele. Deus agiu para nos voltarmos a ele em Cristo Jesus. E sem Jesus não posso. E essa alegria que é gerada no nosso homem interior tem que viver, que nós temos que fazer tudo com uma alegria. E os que obedecem com alegria, porque o reino de Deus
Não é comida e nem bebida, não é nada de matéria, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Prestou atenção? O reino que ele trouxe e entra dentro da nossa alma, preste atenção nisso, é paz, não a do mundo, é a paz que excede todo o entendimento. Paz, justiça, tu vive a verdade do Evangelho, nada de engano, e a alegria que vem do Espírito. A alegria está dentro da alma, onde a obra da cruz se concretizou, porque o desejo de Deus é esse, e o desejo sendo cumprido, a alma se deleita. Acabou a miséria, acabou. O embaixador fiel, o fiel desceu e trouxe saúde para as nossas almas. Essa é a verdade da Bíblia. Então, em nome de Jesus, o que andam falando? Oferecendo o quê, irmão? Oferecendo o quê? Matéria para suprir a necessidade da alma. O desejo que eu queria, mas sem nunca saber, Deus revelou. Estou enviando o que vocês precisam, não o que o mundo oferece. Quer que a alma fique em paz, quieta, sossegada e com um propósito nessa terra, só em agradar a Deus? Quem falou? Deleita-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Quem falou? Segundo a Bíblia, eu, pela fé no Senhor Jesus, estou em Cristo. É isso? Eu me uni a Cristo. E o Espírito Santo veio habitar dentro de mim. Quem guiou Jesus nessas palavras? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Quem? O Espírito. Que habita, viu que o Espírito não tem problema nenhum em revelar, sabe o quê? Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Por quê? Quem falou, deleito-me, me alegro em fazer a tua vontade, ó Deus, é o mesmo que está aqui. E o Espírito não fala de si mesmo, ele fala o que Jesus falou. Então o Espírito aqui, eu repito as palavras de Jesus, porque a cura chegou. Se a cura chegou, eu repito. Aí tu vai ver alguém fazendo a vontade de Deus com alegria, não com pesar. Com alegria. Quem faz algo para si com raiva? Alguém aqui já fez? Não? O apóstolo Paulo diz que fez o que não queria, ele viveu um conflito do inferno, fazendo o que não queria. Já fez alguma coisa não querendo para você? Agora, já pensou fazer, como a Bíblia diz que os seus mandamentos não são? Aí eu posso ficar na discussão se é pesado ou não, né? Essa discussão não dá em nada, porque depois vai falar, e os seus mandamentos não são? Aí tem outro versículo que vai falar que eu posso fazer eles com alegria, por amor e gratidão. E segundo a Bíblia, ele é poderoso para me apresentar diante dele naquele dia com alegria. Então eu tenho que receber essa palavra agora já como? Porque ele pode me chamar quando? E me apresentar a ele com? Pode ser quando? Então como é que eu tenho que me apresentar agora? Mas eu preciso, se isso não é uma realidade na minha vida. Davi, Jesus, Espírito Santo, ensinou para todos nós,
enquanto eu não confessei, enquanto eu não deixei, sofri, mas quando confessei, a alegria tomou conta da minha alma, passei a ser um bem-aventurado, estava sofrendo, mas a alegria tomou conta do meu ser, e vou mandar uma mensagem para o mundo todo: quem confessar, essa alegria vai tomar conta do ser. É isso, simples assim. Quem é esse que faz um miserável saltitar de alegria na frente dele? Jesus continua fazendo a obra, continua usando de misericórdia, continua dando oportunidade a mim. Ele essa manhã me levantou e falou: vou te dar mais uma oportunidade para tu levar a mensagem hoje. E nessa manhã, vou dar mais uma oportunidade a vocês de ouvirem. A todos nós estamos ouvindo. Irmãos, de vez em quando, vem uma pressão na cabeça que me incomoda, irmão. Me deixa um pouco... Me incomoda mesmo. Eu já conversei com o meu Senhor, porque Ele está dentro de mim, Ele vê o que é que eu sinto. Aí já tem testificado com o Senhor, sabe o que, irmão? Isso é para tu não oscilar, pelo que eu estou te dando. E com isso, seja lá qual for, se eu estiver olhando muito para o tênis, quando me dá isso, eu tiro os olhos do tênis, pão de novo para ele. Não é pecado não, irmão, não estou falando de pecado não. Não estou falando não. É que essas revelações, ele não me deixa desatento um minuto. Na vigilância. Eu lembro do que só chegou isso até nós, porque foi revelado na Bíblia. Tinha um espinho terrível que atormentava o apóstolo Paulo. Ele diz que clamou, está me perturbando isso. Mas ele disse que veio a revelação. Ele falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto tu estiver incomodado assim, tu vai ficar aos meus pés e não vai se ensoberbecer. Viu como é que ele trabalha? Ele age até para mim não me ensoberbecer, porque senão eu ia embora. Amém, irmão? Essa é a verdade da Bíblia. Posso afirmar para os irmãos hoje: estou pronto para morrer. Estou pronto para morrer. E cada dia eu vejo esse mundo mais desgraçado. Eu estou enxergando como Ele pede para eu enxergar. E só tem uma coisa que ainda me satisfaz aqui: fazer o que eu estou fazendo. E levar outros, fortalecer minha família, fortalecer a outros. A pessoa conversando com um candidato a presbítero, ele: pastor, me ensina, me dá uns estudos, eu quero aprender. É por um acaso? Não, ele: então eu ainda estou sendo útil aqui. E quer que todos sejam. Ele não falou: pastores, vocês são luz do mundo, não. Falou todo mundo. Se está no corpo, é corpo. Ele não acende. Ele acende e coloca no velador para que todos vejam. Prestou atenção? Para revelar que é um bem-aventurado, vai revelar que recebeu o perdão, vai revelar o quê? Agora com a vida, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, porque o desejo de Deus se cumprindo na vida de alguém, sabe o que é que tu vai ver? Uma pessoa transformada. Não quer isso não?
porque a alma, tu vai ver que foi sarada. Eu quero isso. Eu quero, porque o desejo de Deus na alma é para que isso ocorra. E o teu, com Jesus dentro, tem que ser a mesma coisa. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou tudo. Como? Curar os enfermos espiritualmente. Amém, irmão? E se eu tomar posse dessa fé que se encontra em Cristo, tudo isso acontece na minha alma. Mas eu tenho que reconhecer que preciso pedir perdão, tomar posse do Salvador, que me salvou dos meus pecados. Amém? Quem tentar resistir à palavra do Espírito e achar que não é esse pecador que a Bíblia diz, nunca rios de água viva fluirão no seu ventre. Mas se confessar de coração, vamos ver os rios de água viva fluindo, a alma viva para Deus. E ele estava falando isso do Espírito. Que essa verdade tome conta de nossas vidas. O que nós estamos escutando é uma montoeira de mentira. Porque a fé que vem de Jesus significa, sem fé é impossível. É simples assim, eles enganam os que querem a mentira facilmente. Sem fé é impossível. É o que a Bíblia diz? Agora presta atenção. A fé que é gerada pela palavra, qual é o propósito dela? Prestou atenção que a fé que é gerada pela palavra não é para Deus ficar me agradando, não. A fé que é gerada pela palavra é para eu agradar a Ele. Então vamos para outros versículos. Eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Da sua vontade. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. É isso que estão pregando? Ou pregando que se você tem fé, Deus vai te agradar. Quem ainda está aqui com esse sentimento, está em direção ao inferno. Porque a fé que é gerada pela palavra e me leva a amar Jesus e obedecer a sua palavra. Essa é a verdade da Bíblia. Aí estão procurando líderes que falem o quê? É só tu que Deus vai fazer. Deus está te contemplando o teu sofrimento. Não, o sofrimento é por causa do pecado. Quando o Cordeiro entra e tira o pecado, acabou o sofrimento. Então, em nome de Jesus, tem que ser o quê? Arrancado de dentro de nós a natureza corrupta e sendo colocada a nova natureza. Aí eu fui sarado. Essa é a verdade e é essa verdade que tem que ser vivida, irmão. Porque conhecer a verdade não salva ninguém, mas sim conhecer e praticá-la. Nossas vidas. Alerta o outro, aos casados, alerta o outro. Para de discutir coisas que não interessam. Tem que ver o que Jesus quer que eu viva. Eu estou revelando o amor que Jesus revelou na cruz? Não. Então não discute nada, porque está faltando a salvação. Vamos ter entendimento espiritual, irmão. Olha o que Jesus tem falado conosco. Eu quero desfrutar desse grupo, dos bem-aventurados, mais do que felizes, e sendo manifestada essa alegria. Amém? Porque quem não sente na alma que foi perdoado e que não tem mais comunhão com o pecado, não sente essa alegria que o Espírito dá, não sente. Anda sempre pesado, murmurando, reclamando, fraco. Não, com o Espírito eu me tornei forte. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.